Olá, cursistas! Vamos começar mais uma aula de Lógica de Programação do curso técnico de Informática para a Internet. A aula de hoje tem os seguintes objetivos: construir novos tipos de dados a partir da composição homogênea e heterogênea de tipos de dados primitivos, realizar operações com vetores, matrizes e registros. Vocês já devem ter notado que a quantidade de tipos de informações que vimos até agora, os tipos primitivos, inteiro, real, caractere e lógico, não são suficientes para representar toda e qualquer informação que possa surgir. Portanto, em muitas situações, esses recursos de representação são escassos, o que poderia ser suprido se existissem mais tipos de informação, ou ainda melhor, se esses tipos pudessem ser criados à medida que fossem necessários. A partir de agora, vamos aprender a construir novos tipos de informação a partir dos tipos que já vimos. Ao desenvolver um algoritmo, quando quisermos armazenar diversos valores em uma variável, devemos utilizar estrutura de dados. Uma estrutura de dados é um novo tipo de dado, construído a partir da composição de tipos primitivos de dados. A organização dos dados é chamada de estrutura composta de dados, que se divide em duas formas fundamentais: as homogêneas, que são os vetores e as matrizes, e as heterogêneas, os registros. Até agora, todas as variáveis com que trabalhamos eram unárias, ou seja, trabalhamos com valores únicos, pertencentes ao tipo. Essa abordagem ela não é adequada quando nós precisamos lidar com muitos valores simultaneamente. Imagine a criação de 1000 variáveis para representar todas as notas de um aluno na escola. E a manipulação desses valores não seria trabalhosa? Assim como na teoria dos conjuntos, uma variável pode ser interpretada como um elemento e uma estrutura de dados como um conjunto. Quando uma determinada estrutura de dados for composta de variáveis com o mesmo tipo primitivo, temos um conjunto de dados homogêneo. Os vetores são denominados variáveis compostas homogêneas unidimensionais. Esse tipo de estrutura também é denominado como uma matriz unidimensional. Por meio da ordinalidade do elemento, podemos encontrá-lo diretamente no conjunto. Seria algo similar aos números que os alunos têm em algumas turmas da escola. Cada aluno recebe um número, conforme a sua ordem alfabética, seus nomes na turma. Cada aluno sabe seu número e, em certas oportunidades, o uso desse número é útil para cada um deles. Assim, se um professor colocar as notas da turma e relacionar apenas os números dos alunos e suas respectivas notas, o aluno João, por exemplo, que tem o número 22, pode descobrir sua nota olhando diretamente na linha onde se encontra o número 22, sem precisar verificar as outras notas que não lhe interessam. Da mesma forma, os elementos pertencentes a um vetor podem ser identificados individualmente por um número que representa a sua posição dentro do vetor. Dizemos que esse acesso é indexado, ou que os vetores possuem índice. Esse termo foi criado como uma analogia aos livros, que podemos acessar um capítulo específico diretamente na página que queremos, utilizando o índice do livro, que diz a cada página, capítulo, que seção se encontra. Então, vamos ver a declaração de um vetor. Teremos o identificador, ou seja, o nome do meu vetor, que no exemplo será num, vetor, que é uma palavra reservada, entre colchetes, o intervalo do elemento inicial e final, que devem ser valores inteiros, e o tipo de dado, que será real. O vetor do exemplo pode armazenar 8 elementos e o acesso a esses elementos é feito pela sua posição dentro do vetor.
Cada elemento do vetor, por meio de seu índice, pode ser acessado como uma variável. Como o meu vetor é de números reais, cada elemento vai funcionar como uma variável real. Os números inferiores são os índices e representam as posições dentro do vetor. Os índices são utilizados para acessar elementos de um vetor e devem pertencer ao intervalo que declarei no vetor. Ou seja, no meu exemplo, eles deverão estar entre 1 e 8. Já os números nos quadrados são o conteúdo do meu vetor. Lembra que eu falei que os vetores são variáveis compostas, homogêneas, unidimensionais? Então, meu vetor será uma variável composta por ter vários espaços reservados. Eu separei 8 espaços na memória para armazenar o meu vetor. Homogêneo, porque todos os espaços são do mesmo tipo, o tipo real. E unidimensional, porque para identificar cada um dos espaços, eu preciso de apenas um endereço. Então, imaginem que essa seja a memória do meu computador. Quando eu declaro as variáveis N1, N2 e N3 do tipo inteiro, meu computador irá separar locais aleatórios para essas variáveis e armazenar nesses espaços os valores das minhas variáveis. Mas quando eu declaro um vetor N, o computador irá separar 3 espaços na memória em forma sequencial. Então, antes eu tinha 3 variáveis para guardar 3 valores. Agora, eu tenho uma variável para guardar 3 valores. Ao atribuir valores, a N1 recebe 9, N2 recebe 7 e N3 recebe 1, eu irei armazenar no espaço que separei para as minhas variáveis cada um desses valores. Mas os vetores, eles não podem ser acessados como um todo. Seus elementos precisam ser manipulados individualmente por meio do índice. Então, eu teria N1 na posição 1, recebendo 3, N na posição 2, recebendo 0, e N na posição 3, recebendo 4. Então, no vetor de inteiros que declarei, eu não poderia usar o comando escreva N ou leia N. Eu teria que utilizar o seguinte padrão: escreva N na posição que desejo mostrar na tela e leia N na posição que desejo armazenar um valor. Vamos ver um exemplo? Se eu fosse implementar um algoritmo para ler a nota de 100 alunos e escrever a média dessas notas, uma das alternativas seria declarar 100 variáveis e escrever o comando de leitura e soma de 100 valores. Obviamente, essa não é uma solução adequada. Outra alternativa seria declarar um vetor de 100 posições e inserir cada nota em uma posição diferente do meu vetor diretamente. Então, eu teria que escrever o comando de leitura e soma de 100 valores para cada posição do vetor. Ou seja, escrever esse trecho de código 100 vezes, mudando apenas a posição do vetor. Ou, em vez de indexar o vetor com valores diretos, podemos indexar o vetor com uma variável inteira. Essa variável pode ser atualizada dentro de um laço, facilitando a manipulação de tais estruturas. Então, eu teria o comando para de ir até 100, passo 1, o que significa que eu repetiria esse laço de 1 até 100, acrescentando uma unidade na variável i a cada repetição do laço. A cada repetição seria apresentada a mensagem na tela: entre com a nota. A nota seria inserida pelo usuário e receberia mais um, e o laço seria executado novamente, até o valor de i ser 100. Depois disso, eu mostraria a média das notas para o usuário. Também é possível realizar operações entre os vetores, assim como nós fazemos com as variáveis. Uma forma é utilizando 3 vetores. 2 vetores vão armazenar os valores dos meus operandos e o terceiro vetor
vai armazenar o resultado da operação. Então, eu tenho a declaração dos meus 3 vetores, A, B e C. Cada um vai armazenar 5 números inteiros. Primeiro, o usuário vai digitar os valores do vetor A, utilizando a estrutura de repetição enquanto e armazenando o valor digitado pelo usuário na posição do vetor. O loop será repetido até I ser menor ou igual a 5, porque esse é o tamanho do meu vetor. Da mesma forma, os valores do vetor B serão inseridos. Quando o usuário digitar todos os valores, o vetor C será mostrado na tela com a soma dos valores dos vetores A e B, que estão na mesma posição. Como eu inseri 10 na posição 1 do meu vetor A e 3 na posição 1 do meu vetor B, meu vetor C na posição 1 terá o valor 13, ou seja, a soma de 10 e 3. É possível realizar outras operações, como divisão, subtração, multiplicação. Para isso, eu teria apenas que mudar o sinal da operação. Ao lado, podemos ver um exemplo da execução desse código. A inserção dos valores dos 2 vetores e o final, o vetor C, a soma dos outros 2 vetores. Agora vamos fazer mais um exemplo. Vamos ver a implementação de um algoritmo que armazena 10 números inteiros em um vetor e mostra ao final uma relação de números informando se o número é ímpar ou é par. Primeiro, temos a declaração de um vetor de 10 posições e da minha variável i. Então, eu vou pedir para o usuário inserir os 10 números e eles serão armazenados no vetor. Cada valor do vetor será analisado com a estrutura de decisão se, verificando se o número na posição i é par, ou seja, se o resto da divisão for igual a 0. Se não, o resto da divisão diferente de 0, o número será ímpar. Ao lado, podemos ver 10 números digitados e depois o programa irá mostrar cada número inserido no vetor, informando se ele é par ou ímpar. 10 é par, porque se eu dividir 10 por 2, o resto será 0. 91 será ímpar, porque se eu dividir 91 por 2, meu resto será 1, ou seja, diferente de 0. Vamos ver mais um algoritmo que lê um vetor com 10 posições de números inteiros, em seguida receber um novo valor digitado pelo usuário e verificar se esse valor se encontra no vetor. Temos a declaração de um vetor de 10 posições, 2 variáveis inteiras i e valor, e uma variável lógica, encontrou. Primeiro, o usuário irá digitar os 10 números e eles serão armazenados no vetor de inteiros. Depois, o usuário irá digitar o número procurado e ele será armazenado na minha variável valor. E o valor lógico falso será atribuído à variável lógica encontrou. Agora, o valor de cada posição do meu vetor será analisado. E se o número na posição i for igual ao valor digitado, a variável lógica encontrou receberá verdadeiro. Quando o valor for encontrado, o comando interrompa será utilizado. Ao encontrar esse comando, o algoritmo passa a execução para o próximo comando após o laço. Então, ele vai sair desse laço para e vai para a minha estrutura de decisão se. Por fim, se a variável encontrou tiver o valor verdadeiro, a primeira mensagem será apresentada na tela. O valor se encontra no vetor. Se não, o valor não se encontra no vetor, será mostrado. É comum a utilização de vetores para classificar dados em um algoritmo, para ordenar uma lista de nomes, números, por exemplo. Devemos inicialmente declarar uma variável vetor e uma variável auxiliar, para fazer a troca dos valores durante a ordenação. Depois é realizada a leitura dos nomes inseridos. Se o nome existente na posição 1, a primeira posição, aparecer depois do nome existente na posição 2, a segunda posição, na ordem de classificação, então os mesmos devem ser trocados.
ter suas posições invertidas. Caso contrário, ambos devem permanecer na mesma posição. Nesse exemplo, temos um vetor de 4 posições e vamos ordená-lo de forma crescente. Durante a ordenação, a primeira posição será comparada com as posições subsequentes. Então, a primeira posição do meu vetor será comparada com as demais. 5 é menor que 7,5? Sim. Então, nenhuma alteração será feita. 5 é menor que menos 4,8? Não. Então, minha posição 1 vai receber menos 4,8 e a minha posição 3 vai receber 5. Agora, comparo. Menos 4,8 é menor que 10? Sim. Nenhuma alteração será feita. Agora, minha segunda posição será comparada com as demais. 5 é menor que 7,5? Sim. 5 é menor que 10? Sim. Nenhuma alteração será feita. Por último, minha terceira posição com a quarta. 7,5 é menor que 10? Sim. E novamente, nenhuma alteração será feita. E o meu vetor A agora estará ordenado. No canto, podemos ver como seria realizada essa ordenação caso o vetor tivesse mais posições. Eu teria a comparação da minha primeira posição do vetor com as demais, depois da minha segunda posição com as demais, até chegar ao final do vetor. Agora, vamos ver a implementação de um algoritmo que armazena 5 nomes em um vetor e ordena o vetor e exibe ao final o vetor ordenado. Temos a declaração do vetor, uma variável auxiliar e 2 variáveis do tipo inteiro. Vamos pedir para o usuário digitar os 5 nomes e armazenar os nomes digitados no vetor. Será feita a comparação entre os nomes e se o nome na posição L for maior que o da posição C, ou seja, vier primeiro de acordo com a ordem alfabética, a variável alce receberá o nome que está na posição L. O vetor na posição L recebe o nome na posição C e o vetor na posição C recebe o nome armazenado em alce. Essa variável alce é utilizada para armazenar o valor temporariamente, até efetuarmos a troca dos nomes de posição. Caso essa variável não fosse utilizada, os nomes seriam sobrescritos. Ao final, o vetor será mostrado em ordem alfabética. Existem certas estruturas que não podem ser representadas pelos vetores vistos até agora. Elas têm pelo menos uma dimensão a mais que os vetores e são conhecidas como matrizes. Uma matriz é uma estrutura de dados composta multidimensional. Geralmente é composta por linhas e colunas, a exemplo da matemática. Assim como os vetores, os dados existentes em uma matriz devem ser do mesmo tipo e todos eles são referenciados por um número ou índice, que determina sua posição dentro da matriz. As matrizes são muito importantes para várias áreas do desenvolvimento de algoritmos, principalmente para a área de construção de jogos. A visão tridimensional é representada através de valores em uma matriz dentro dos jogos. A sintaxe para a declaração de uma matriz é a seguinte: temos o identificador, ou o nome da minha matriz, a palavra reservada vetor, o intervalo do número de linhas, vírgula, o intervalo do número de colunas e o tipo que será minha matriz. No exemplo, temos 2 matrizes. A primeira matriz, que será quadrada, sua dimensão será 4 por 4, pois o número de linhas é igual ao número de colunas. E a minha segunda matriz será retangular e sua dimensão será 3 por 4, porque o número de linhas e colunas é diferente. Para começar, vamos ler os valores do teclado e armazenar uma matriz. Se quisermos atribuir valores a todas as posições da matriz, podemos fazer assim, inserindo diretamente cada valor em cada posição da matriz. Vimos isso anteriormente com os vetores. E sabemos que essa opção se torna muito trabalhosa, à medida que a quantidade de elementos da matriz aumenta
fica mais complicado fazermos isso manualmente para todas as posições. Essa é uma maneira de atribuirmos valores, mas é inadequada. Imagina como seria trabalhoso manipular uma matriz 100%, que teria 10.000 elementos, seria inviável. Para resolver esse problema, nós iremos manipular os índices simultaneamente, um para a linha e outro para a coluna. Como toda matriz será lida, será necessário que todos os elementos sejam acessados. Para isso, nós vamos varrer todas as colunas da linha, ou seja, vamos relacionar a primeira linha e ler todos os seus elementos, variando o índice da coluna. Depois, vamos repetir esse mesmo processo para cada linha, até que todas as linhas sejam acessadas e, por consequência, todos os elementos da matriz. Vamos ver o exemplo. Então, imagine de novo que essa seja a memória do meu computador. Aqui tenho a declaração de uma matriz M de dimensão 3 por 2, de inteiros, e duas variáveis L e C, também do tipo inteiro. L para a linha e C para a coluna. Vamos utilizar duas estruturas para, uma dentro da outra, uma contando o número de linhas, que nesse caso são 3, e outra contando o número de colunas, que são 2. Essa é a estrutura básica para ler os valores em uma matriz. Meu L começa valendo 1 e meu C também vale 1. Então, o primeiro valor será inserido na linha 1, coluna 1. Depois, meu C passa a valer 2. Então, o próximo valor será inserido na linha 1, coluna 2. Como o meu C só pode ir até 2, eu vou sair desse laço para e meu L será incrementado, passando a valer 2. Então, meu L valerá 2 e o meu C valerá 1. E o próximo valor será inserido na linha 2, coluna 1. O processo de repetição vai acontecer até que a matriz seja preenchida. Vamos ver agora a implementação completa do código. Aqui temos o mesmo trecho do código, que irá pedir para o usuário digitar cada elemento da matriz. Após preencher a matriz, teremos outras duas estruturas que irão escrever a matriz na tela, dando espaço entre os valores. Para isso serve os 2.5. Caso eu quisesse mostrar a matriz com mais ou menos espaço, seria apenas preciso aumentar esse valor. Então, vamos criar agora um algoritmo que leia uma matriz 3 por 3 e, em seguida, exiba a soma dos elementos de cada uma das linhas. Temos a declaração de uma matriz de números inteiros 3 por 3 e a declaração de 3 variáveis do tipo inteiro, I, J e soma. Primeiro, pedimos para o usuário preencher a matriz com os números. Com a estrutura para, iremos percorrer cada linha da matriz, somando todos os valores, e o valor será mostrado na tela. Depois, iremos atribuir o valor 0 à variável soma, e iremos somar os valores da segunda linha. O mesmo procedimento será repetido para a terceira linha. Também é possível realizar operações entre as matrizes. Vamos ver agora a soma de matrizes 3 por 2 e armazenar o resultado em uma terceira matriz. Utilizaremos as mesmas variáveis I e J para representar os índices das 3 matrizes. Já que a soma dos elementos será feita entre os elementos da mesma posição das matrizes e atribuído à matriz resultado também na mesma posição. Temos a declaração das 3 matrizes e a declaração de 2 variáveis do tipo inteiro. Primeiro, será pedido para o usuário digitar os elementos da matriz A, depois para digitar os elementos da matriz B. Por fim, o programa irá percorrer essas 2 matrizes, somando cada elemento que se encontra na mesma posição
e formando a matriz resultante C, da mesma forma que fizemos com os vetores. Ao final, será mostrada a matriz C para o usuário, que será a soma das matrizes A e B. Se quisermos efetuar a operação de subtração em vez de adição, seria preciso apenas trocar o sinal da operação. Podemos também multiplicar matrizes, mas para isso é preciso que o número de colunas da matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Vamos nos lembrar como funciona a multiplicação de matrizes. Aqui temos duas matrizes de dimensão 2 por 2. Então, eu vou multiplicar o primeiro elemento da primeira linha da matriz A pelo primeiro elemento da primeira coluna da matriz B e depois somar com a multiplicação do segundo elemento da primeira linha da matriz A com o segundo elemento da primeira coluna da matriz B. Com o resultado dessa operação, teremos então o primeiro elemento da matriz C. Iremos repetir o mesmo procedimento utilizando a primeira linha da matriz A e a segunda coluna da matriz B. E teremos como resultado o segundo elemento da matriz C, e assim sucessivamente. Como relembramos a multiplicação de matrizes, agora fazendo o nosso algoritmo fica mais fácil. Temos a declaração das três matrizes de dimensão 3 por 3 e a declaração das duas variáveis do tipo inteiro. Primeiro, será pedido para o usuário digitar os elementos da matriz A, depois para digitar os elementos da matriz B. Depois, o programa irá percorrer essas duas matrizes, efetuando a multiplicação, da mesma forma que fazemos na matemática, com a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B, depois com a primeira linha da matriz A e a segunda coluna da matriz B, e assim sucessivamente. Ao final, será mostrada a matriz C para o usuário. Nós podemos definir matrizes com a quantidade de dimensões que sejam necessárias. No entanto, fica difícil para nós, humanos, visualizarmos mais do que 3 dimensões. Matrizes tridimensionais podem ser utilizadas para representar objetos tridimensionais no espaço. Se imaginarmos um cubo, qualquer ponto pode ser representado por 3 coordenadas. Por termos dificuldade em trabalharmos com tantas dimensões, é difícil encontrar exemplos de aplicações de matrizes com mais de 3 dimensões. A representação em papel também fica dificultada. Poderíamos imaginar a seguinte situação: a representação da localização baseada na cidade, bairro, rua, número, apartamento. São 5 dimensões. Nesses casos, utilizamos variáveis compostas heterogêneas, já que a numeração sequencial dos índices dessas dimensões não é natural. Ao estudarmos variáveis compostas homogêneas, lidávamos com um conjunto de dados sempre do mesmo tipo. Ou seja, até agora, todos os elementos de um vetor são inteiros, caracteres, reais ou booleanos, mas sempre do mesmo tipo. Esse tipo de estrutura é muito útil para representar uma série de situações do mundo real. Porém, há outras situações que não podem ser representadas por meio de estruturas homogêneas. Isso porque os conjuntos de dados de diferentes tipos são logicamente agrupados. Nessas situações, podemos desejar trabalhar com um objeto mais complexo que necessite de mais de um valor para identificá-lo. Aliás, não só identificá-lo, como também agregar informações que são naturalmente ligadas ao elemento. Por exemplo, quando entramos pela primeira vez em uma empresa, uma locadora, uma academia, um clube ou até uma consulta médica, geralmente nos solicitam uma série de informações, como nome, RG, CPF, endereço. Todas essas informações podem ser representadas por variáveis primitivas separadamente. Por exemplo, podemos ter uma variável inteira para representar o CPF,
outra para representar o RG, um vetor de caracteres para representar o nome, o endereço. Porém, uma maneira mais interessante de representar esse tipo de informação seria o agrupamento desses valores de origem comum em uma única estrutura. Podemos fazer uma analogia a um registro de papel, que é utilizado para armazenar as informações de um aluno, um paciente, um cliente. Temos as variáveis compostas heterogêneas ou os registros, que podem armazenar essas informações dentro de um algoritmo. Felizmente, o Visual G não tem suporte para a criação dos registros, então nós vamos ver uma sintaxe genérica de um registro. Temos o identificador, ou o nome do meu registro, o campo 1 e o tipo do campo, o campo 2 e o tipo do campo, quantos forem necessários. Cada tipo funciona como uma variável primitiva, mas todos os campos estão agrupados no registro e o fim do meu registro. Vamos fazer um exemplo da ficha de um paciente agora. Aqui temos o meu identificador, que será a ficha paciente, o registro. Iremos armazenar o código do paciente, que será do tipo inteiro, seu nome, que será armazenado em vetor de caracteres, o seu peso, que será real, e sua altura, que também será do tipo real, e teremos o fim do registro. Portanto, a variável ficha paciente agrupa as informações referentes a um paciente. Para se acessar a esse tipo de variável, é necessário especificar o registro nominando o campo que se deseja utilizar. Os registros, eles não podem ser acessados sem uma especificação individual dos campos, ou seja, operações como as seguintes são inválidas. Eu não poderia escrever leia ficha paciente, escreva ficha paciente. Em vez disso, é necessário acessar cada campo individualmente. Leia ficha paciente.código, escreva ficha paciente.altura. Ficha paciente.peso recebe 82. A definição de tipos específicos para a declaração de registros auxilia na melhora da legibilidade do código e facilita a utilização dessas estruturas dentro de módulos, ou a utilização de várias variáveis com a mesma estrutura. Aqui temos um exemplo. Essa é a criação de um registro do tipo ficha academia. Nesse registro, vamos armazenar matrícula, nome, peso, altura e instrutor de um cliente. Como ficha academia funciona como um novo tipo, no espaço de declaração das variáveis, iremos declarar o aluno 1 e o aluno 2, que serão do tipo ficha academia. No início do meu algoritmo, irei atribuir como exemplo o peso do aluno 1, que será 90, e a altura do aluno 2, que será 1,81. Os registros e vetores podem ser compostos a fim de resolver problemas mais complexos. Considerando que um vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo, é natural que quando precisamos agrupar vários registros, utilizaremos vetores de registros. Por outro lado, eventualmente podemos necessitar que um registro tenha como um de seus campos um vetor. Os vetores de registros visam armazenar um conjunto de elementos complexos. Por exemplo, em vez de armazenar as informações cadastrais de todos os alunos da turma, como matrícula, nome, disciplina, semestre, um vetor de registros é declarado da seguinte forma. Temos a declaração do tipo registro, aluno, disciplina, com a matrícula, disciplina, semestre, ano, período, nome do aluno, média e status. Então, teremos a declaração de um vetor chamado vetor médias, do tipo registro, aluno, disciplina de 500 posições. Para armazenar os elementos do vetor, deve-se acessar a posição do vetor, especificando o campo do registro, já que cada elemento do vetor é um registro.
Então, teremos a declaração de uma variável dados alunos do tipo vetor médias. Para atribuir valor a cada uma das 500 posições do vetor, teremos que indicar qual a posição do vetor. No exemplo, temos a atribuição direta dos valores para cada um dos campos. Mas como sabemos, essa opção é trabalhosa, principalmente por ter sido declarado um vetor de 500 posições. Portanto, para inserirmos valor em cada um dos campos, a melhor opção é utilizar um laço de repetição. Então, teremos o laço de repetição para, que iria de 1 até 500, lendo o valor digitado pelo usuário para cada um dos dados do registro e armazenando na posição i do vetor de registros. Vamos fazer agora uma pequena revisão dessa aula. Nessa aula, nós vimos que é possível construir novos tipos de dados a partir da composição homogênea e heterogênea de dados primitivos. Os vetores são uma variável composta homogênea unidimensional e as matrizes são uma variável composta homogênea multidimensional. Podemos definir matrizes com a quantidade de dimensões que desejamos. No entanto, é difícil para nós humanos visualizarmos mais do que 3 dimensões. Também vimos que os registros são um conjunto de dados de diferentes tipos armazenados em uma variável. Tanto os registros quanto os vetores podem ser compostos a fim de resolver problemas mais complexos. Espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de estudar todo o conteúdo visto e praticar bastante. Até a próxima aula!